É ruim, né? Quem vai pro retiro faz barulho aí? Simbora, irmão. Vamos lá. O nosso tema de hoje, ele é muito propício ao que a gente está alimentando aqui. Falando mais uma vez, sendo mais uma vez repetitivo. Melhora um pouquinho de grave para mim aqui. Os nossos pastores e também líderes de área aqui estiveram ministrando para nós a palavra sobre os dons do Espírito, ok? Foi uma dobradinha às quarta-feira. E hoje estamos inaugurando também, emendando do domingo, o fruto do Espírito. 9 também. E no domingo agora, nós tivemos aqui a Santa Ceia do Senhor. E estivemos falando sobre o fruto da alegria. Quem veio domingo? Quem veio de manhã? Foi maravilhoso, né? Aquela ausência de luz aqui, mas aquele coral. Os anjos cantaram com a gente. Agora quem veio à noite, pessoal? Pelo amor de Jesus Cristo. Como diz a canção, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Alguma fusão dessa a gente viveu aí. Amém, pessoal? E foi maravilhoso a noite também. E hoje nós iremos falar do terceiro fruto nosso. Eu até confirmei aos irmãos que tentei juntar a alegria com a paz, que eu acho que os dois andam lado a lado. Dificilmente uma pessoa que está alegre não tenha paz, e dificilmente uma pessoa que tenha paz não esteja alegre por causa dela. Ok? Tudo bem, Anderson? E hoje nós iremos falar sobre o fruto da paz. Acredite, também seria outro que a gente faria aqui o culto o mês inteiro falando de paz. Mas eu quero trazer algumas coisas. Ontem eu mandei o anúncio à mídia, terminei essa mensagem por volta de 6, 7 horas da noite, e pedi que eles colocassem como um tema em uma foto de um navio lá no meio do oceano, naquelas ondas gigantescas, sofrendo várias intervenções da natureza, né? Ou seja, um navio em meio à tempestade. E hoje de manhã, como eu montei a palavra toda ela está muito recente na minha vida ainda, na mente, no coração, e eu parei para prestar atenção numa colocação que o salmista faz. Eu procurei em dicionário e também procurei nas páginas das Bíblias sempre tem aquelas notas e índice, o que tem a ver aquele assunto. Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai ou o final ou o início dela, e cada símbolo tem a sua explicação lá. E a palavra no qual me destacou muito, solta o nosso tema, por favor. É uma palavra incomum, pouco utilizada, porque ela não é falada, ela é interpretada através do efeito dela. Ainda continuamos no fruto do Espírito e o nosso tema é paz. Mas eu queria destacar essa palavra interlúdio. Repete comigo. Mais uma vez, só para quem entendeu. E eu queria muito que o nosso tema hoje fosse maçante em cima desse interlúdio, porque o nosso tema é fruto do Espírito e também paz. E eu queria que vocês prestassem atenção. Quando eu prestei atenção o que é o interlúdio, eu sou igual a esse rapaz. Eu tenho, quando eu faço um exercício do joelho, um agachamento, devido a algumas mexidas no joelho, eu sinto ele. E o osso, quando eu vou girar ele, eu sinto aquele barulho. E dá um nervoso. Aquilo para mim parece que está no maior volume possível dentro de mim. Primeiro, que eu sinto. Segundo, o barulho que eu sei que é osso com osso, me dói. Nem no joelho, dói a alma inteira. E para mim não escutar isso, eu arrumei um interlúdio. Eu boto um fone de ouvido, uma música bem alta, deixa fazer barulho, tô nem aí. Eu consegui fazer assim. Ou seja, quando eu ponho esse fone no ouvido, pode ter a crise externa do lado de fora que for, o mundo está acabando, mas o meu mundo não está acabando, porque eu estou adorando. Pergunta a vizinha do seu lado, e você sabe o que é interlúdio? A partir de hoje, você vai praticar ele. Ele também é um fruto da paz. Diga, ele está atrelado à paz. Existe uma canção do Juliano Som que ela diz: quando o mundo cai ao meu redor. Quem já cantou essa canção? Seus braços me seguram, né? Quando o mundo despenca ao nosso redor, a gente está no interlúdio do Senhor. Por favor, abram as vossas Bíblias no que é a nossa introdução hoje, nessa noite. Evangelho de São Lucas, capítulo 10 e o verso de número 5. Posso ler com os irmãos? Tomaremos nota do versículo 5 e também o 6, na versão NTLH.
NVT, perdão. NVT, desculpa. Quando entrarem numa casa, diz o verso 5, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá nesse lar. Se não forem gente de paz, a bênção voltará para vocês. O texto nos mostra que devemos dar a paz independente do que a outra pessoa vai querer ou não. Ela nunca vai sair da minha vida se eu for um agente de paz. Sabemos muito bem que o evangelho, ele não é um evangelho forçado. Ou seja, você precisa aceitar Jesus, vem cá, vai para o altar, etc. Você precisa ir para a igreja, bate chicote. Não é isso. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É uma educação física e espiritual. Sabemos que por outro lado, o nosso adversário, Satanás, o inimigo das vossas almas, ele é bem agressivo. Ele não pede licença, ele arromba a porta. Quando Jesus foi falar sobre que ele é o pastor e Satanás é o lobo, ele vai dizer que o lobo, ele não entra, ele pula a cerca. E algumas colocações dão mais ênfase a ele, algumas coisas que colocam ele em alguns adjetivos colocados para ele, dizendo que ele é o ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Então nele não há paz nenhuma. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Alguém ou vive no mundo da verdade ou no mundo da mentira. O mundo da verdade, paz, consciência. Embora que alguém não goste do que eu falei, mas eu tenho paz comigo porque eu falei a verdade, não enganei ninguém. Está entendendo? Independente do prejuízo que sair, da verdade que você vai passar. E agora o texto diz para mim que a paz que nós iremos usufruir dela hoje, ela precisa que essa pessoa, chamado aqui de lar, de casa, claro, esse assunto está no meio evangelístico, em que Jesus dá o norte nos seus discípulos para que eles possam ir ao mundo inteiro e anunciar as boas novas, ir de em casa, dois em dois. E a casa que vos receber, diga, paz nesse lar. A casa que não vos receber, sacode a poeira dos pés, mete o pé e vai embora. O evangelho de Jesus é bem racional, né? Não é emotivo igual a gente. É uma alma. O que a gente chama de uma alma? Aqueles que querem atrasar. E ele vai deixar bem incisivo o evangelismo. Quer. Não quer, não quer. Se não quer, bota para pensar na cadeira do pensamento. Só que uma coisa que me traz destaque aqui é que ele chama gente de paz. Quem está em busca de paz aí, irmãos? Levante sua mão. Você já deve estar altivo, dizendo, pastor, eu não estou em busca, eu já tenho paz. É isso? Estou entendendo então? Quem tem paz aí? Levanta a mão, quem tem paz? E por que você perde ela ao decorrer do dia, no meio de alguma crise, alguma coisa? Quem tem não vai embora. Se ela é tua, por que ela não é usada? Está comigo aí, não? Agora, o texto diz para mim que, mediante essa casa no qual eles foram entrar, e essa casa hoje eu quero dizer que é você, a palavra que vai entrar no seu coração, o texto manda eu lhe perguntar, você é gente de paz ou de confusão? Eu precisava só de uma resposta. Você é gente de paz ou de confusão? Pastor, se pisar no meu pé, eu viro a rabiola. Vira. Meu pavio é curto, tem certeza? Você é gente de paz ou ainda é gente de fofoca, de confusão? Ou comigo o buraco é mais embaixo? Comigo eu sou um pavio curto? Eu preciso entender com quem eu estou falando e aonde a palavra vai alojar nessa noite hoje. Qual o tipo de cristão que nós somos? Porque nesse ide, o que foi dispensado nele foi a palavra, ide e pregai. Eu estou pregando. Agora não vem culpar a mensagem, não vem culpar o mensageiro, não vem culpar a igreja, nem muito menos a liderança, e nem Deus, se você não deixa a palavra enraizar no seu coração. Ele está perguntando para nós, tem como eu entrar nessa noite, sim ou não? Quem é alguém nervoso aqui, nervosinho? Pastor, eu sou um pouco de pego, nervosinho mesmo. Levanta a mão lá em cima. Isso. Fala assim, Pedro vai se transformar em João.
É difícil para todo mundo. A nossa missão é essa, sim ou não? Senão não estaríamos aqui. Afinal de contas, qual outro lugar que transformaria e falaria com nossas vidas se não fosse aqui? Sim ou não, pessoal? Então, nós precisamos ser um agente ou gente de paz. Para quê? Para que a mensagem entre nós. Isso não é a pregação, é uma pergunta. Para você encontrar razão e lógica. Por que você disse me converti? Por que você decidiu? Eu quero Jesus. Por que você decidiu? Quero fazer parte de uma igreja. Quero crer no Evangelho. E por que você deseja tanto ir para o céu? O céu, o teste dele é aqui na terra. E qualquer uma pessoa que não quiser a paz, acredite, ela vai encontrar outra cadeira para estar. Qualquer pessoa que queira rejeitar a paz, ela vai voltar para mim e para quem quer. Quem quer, levante sua mão. Quem não levantou, foi roubado agora. O inimigo acabou de roubar a tua paz. Ah, você não levantou a mão? Se eu pregar a paz e você não quiser, ela vai voltar para mim e para quem quer. Quem quer mais paz? Mais paz, mais paz, mais paz. Irmão, quem trabalha aqui numa empresa onde tem um monte de ímpio, levanta a mão. Tem que ter paz lá ou não tem? Quem é casado aqui, levanta a mão. 10 vezes mais. Tem ou não tem? Quem lidar com pessoas, levanta a mão. Irmão, se você perder a paz, você perde até a vida. Mas você não vive. Vai viver em grande tempestade de sua vida. Então diga assim, por favor. Paz que excede entendimento, repouso sobre a minha cabeça agora. Pergunte para a pessoa que está do seu lado com muita educação. Fala, ei meu irmão, se você sabe o nome, fala o nome dela. Fala o nome dela mais uma vez. No 3, China. No 3, 1, 2, 3. Diga, você quer a paz? Dá um toquezinho assim na cabeça dele, como se estivesse abrindo uma porta. Pô, gente, tem gente dando pedala Robin, mano. Tô pregando sobre paz, mano. O cara fazendo guerra agora. Fala para ele, você deseja paz? Cabecinha dele. Deixa ele entrar nessa noite. Dá um aplauso ao Senhor. Bom, a paz, o que é paz? Para se resumir o que é paz, diversas colocações, pessoas com suas experiências, alguns filósofos, alguns estudiosos, outros mais no linho da Bíblia, não sair do espiritual, mas o resumo da paz é, a paz é a quietude do coração e da mente. O que é a paz? Um coração quieto e uma mente quieta. Tem como ter uma paz no corpo se a mente não estiver legal? O que está na mente reflete no corpo, o que está no coração reflete no corpo. Então o que é a paz? A quietude de um coração descansado no Senhor. Uma mente descansada no Senhor, o corpo vai reagir como tal. A paz também não significa ausência de conflitos. Na verdade, são os conflitos da vida que mostram se nós temos ou não temos a paz. Você dizer que você é uma pessoa de paz, morando na roça, sem vizinho do lado, é muito fácil. Quem vai te perturbar? Ninguém. Agora você morar num prédio onde 300 pessoas moram, todo mundo tem a sua própria vontade. Você está numa cela onde tem 20 pessoas, cada um pensa da sua forma, todo mundo tem o seu jeito. Está numa igreja onde tem 2.000 pessoas, meu irmão, aqui é o lugar que ele fala, deixa eu ver se tem paz nesse negócio. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, pastor, descobri que eu tenho paz, olha quem está do meu lado. Revelações, irmãos. Cadê os líderes de célula? Os líderes de célula, levanta a mão. Você permaneceria com a tua mão levantada se eu perguntar, se você souber agora pelo menos 3 nomes da sua célula que tentam roubar a tua paz e mesmo assim você não desiste da célula? Hã? Balança a mãozinha para mim, líder. Tá vendo? Maridos que querem permanecer casados. Aí olha assim, pastor, todo dia eu vejo que eu tenho paz, olha com quem eu casei. As esposas também, levanta a mão os maridos e as esposas. A paz não significa ausência de conflito ou divergência de ideias. Na verdade, essas divergências ou conflitos que mostram para nós, literalmente, que nós somos portadores da paz.
Nós somos agentes da paz, somos aqueles que portamos a paz. O que é a paz, irmão? Ambiente de guerra. Eu não estou nela, eu faço parte dela, estou como combatente nela, mas eu não estou nela, ou seja, eu não tenho medo dela. É como se alguém alistasse a ir à guerra para o seu país pela paixão que tem. Essa pessoa que voluntariamente se alistou, ela tem paixão pelo que ela vai fazer, independente do que está estourando lá, ela fala assim, estou aqui por paixão, por amor. Então a paz não significa assim, não, eu preciso de paz, vou para um lugar bem escondido, onde só tem eu e as vacas. Se você depender disso, você vai atribular a vida dessa vaca. Paz é uma decisão em um estado. Está comigo aí, não? Diga assim, paz, a quietude do coração e da mente. Quem acha aqui que para viver em paz tem que ter muito dinheiro? Responde que está no coração, querido. Pode falar. Se não falar é pecado. Quem acha que um pouco de dinheiro dá paz também? Ficarão de fora os mentirosos. Quem acha que um pouco de dinheiro dá paz? E por que pessoas milionárias vivem atribuladas? Vive com baseado na boca para dizer que está na maresia e está com a vida assim. Vive se embriagando para esquecer dos problemas. Aonde que dinheiro te coloca isento de problema? Pelo contrário, se Ele for o teu Senhor, Ele lhe trará também as suas inquietações. Você está entendendo que eu estou colocando tudo que o mundo oferece? E estou dizendo a fonte verdadeira da paz. Porque a gente coloca uma paz a alguém que não é dono dela, alguém que não criou ela, alguém que não vive nela, alguém que não domina ela. Nós colocamos, não, quando eu me mudar da casa da minha sogra, eu vou ter paz. Quando eu morar na minha casa própria, eu vou ter paz. Pastor, quando o meu salário aumentar ou dobrar, eu vou ter paz. Você está com uma esperança errada. Você vai colocar o próximo nível seu. Quando isso acontecer, você vai gastar a vida inteira, chegar aos seus 65 anos e ver que na verdade você buscou por vento. Buscou num lugar onde não poderia saciar a sua sede, nem a sua alma, nem te completar. Está comigo aí, não? Eu gostaria de colocar aqui alguns outros assuntos. João capítulo 16, verso 32. João 16, verso 32. Evangelho de São João 16, versos de número 32. Mas se aproximaram, ou vai se aproximar, mais se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho, e me deixará sozinho. Mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está com... Jesus estava a ponto de se despedir de todos os seus discípulos, anunciando a sua partida, a sua morte, e dizendo, eu vou ficar ausente de vocês, mas o Pai jamais me abandonará. Verso de número 33, eu lhe falei tudo para que em mim tenham... Então quem tem a paz? Quem é o dono da paz? Quem é o dono da paz? Eu lhe falei tudo para que tenham paz em quem? Aqui no mundo vocês terão o quê? No seu trabalho será aflição, na sua faculdade será aflição, casar será aflição, ter filhos será aflição. Tudo vai lhe oferecer algo que vai sair do teu controle. Você vai ter que se adaptar e aprender a administrar tudo isso. Ora, quanta coisa, hein? É casa, é marido, é esposa, é filho, é trabalho, é esporro de patrão, é faculdade, é a vida te empurrando, te ensinando. Você não pode ficar para trás. Como é que eu vou ter paz? Em Cristo Jesus. Por isso há uma necessidade de nós congregarmos, estarmos aqui reunidos. Se você não tiver essa mensagem de hoje, talvez você faria uma besteira amanhã, tomaria uma decisão errada de amanhã, porque o calor do momento tem muita gente pensando que vai acertar, mas está errando. Mas a paz que excede entendimento, sabe o que quer dizer isso? Paz que excede entendimento, aqui não se explica, aqui literatura não explica, aqui não tem um cálculo. Como é que pode estar em paz se é para estar em aflição? Em Cristo Jesus eu recebo a paz que excede todo o entendimento. O que não seria uma paz que excede entendimento? O exame do médico, você vai achando que está tudo bem. Aí o exame do médico dá errado.
Você vai achando que você passou no concurso, que aplicou todo o seu recurso para passar aquele concurso, era a sua última idade, era a sua última hora, e não é do jeito que você queria. Ainda assim, ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que as vacas, ainda que o campo, ainda que nada seja como eu quero, a paz guardará o meu coração em Cristo Jesus. Eu vos deixo a minha paz, diz o nosso Senhor. Então você precisa ser um agente de paz. Quem recebeu Jesus também recebe a paz dele. Quem recebeu Jesus é portador da paz dele. Só que ele coloca outra questão dizendo: olha, no mundo vocês terão aflições. Não mentiu. Ninguém vai para a igreja, Teresa, pensando que vai ser tudo maravilha, agora o inimigo foi destruído, etc. e tal. Irmãos, tem algumas coisas que será força no nosso braço. Tem algumas coisas que ele vai dizer para você: eu já levantei o teu Lázaro, agora por favor, levante-se daí, pare de ser preguiçoso, rola essa pedra. O que cai do céu é chuva. E quando cai, nós precisamos entender que existem algumas coisas que já foram liberadas, mas preciso que nós possamos compreendê-las. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, na sua vida, em qualquer lugar, você está ciente, não vai ser fácil, ainda mais quando você dá uma carta dizendo assim: ó, sou crente. Existem lugares consagrados, irmãos. Existem lugares que rolam um tambor antes de abrir. Existem coisas que foram feitas para manipular, para te endossar. Por isso que ele disse: comer alguma coisa mortífera, ou seja, algo que alguém preparou que você não sabe, já está no lado. Por quê? Porque a paz que excede entendimento está te guardando. A paz que excede entendimento guarda aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente torna inocente. Só que o Senhor não mentiu para a gente. No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Recado. Pastor, isso já basta. Se você não entender isso, você esqueceu tudo do Evangelho. O Evangelho está formado nisso aqui, ó. Eu sei o que é o mundo, eu sei quem sou eu. Eu sei o que o mundo tem para me oferecer. O que eu vou esperar desse mundo? Nada. O que eu vou esperar das pessoas? Nada. Mas o que elas podem esperar de mim? Elas têm que ver a paz em mim para mudar de time. Então nós estamos precisando mais de pessoas que mudem aqueles que estão oferecendo a tribulação do que aqueles que estão tribulados oferecendo para a gente o que eles têm. E hoje tem uma galera chamada chuchu. Em vez de influenciar, é influenciado. Em vez de oferecer a paz, está pegando a tribulação do mundo e sendo junto. Que se levante, irmão, a geração de Daniel. Uma coisa que me resume a vida de Daniel é o capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8, quando ele sabe que ele vai ser levado à Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, ele diz assim: estou num lugar onde eu não queria. Ninguém quer ser levado para um lugar, meu irmão, onde não é a cultura, não é o que você deseja, não é da forma que você quer. Você não tem opinião ali você é escravo, apenas escravo literalmente, não tem a tua cultura, não tem o teu jeito, você está longínquo da tua casa. Daniel, ele diz assim: assentei-me no meu coração a não me contaminar com os manjares do rei. Quando Daniel diz isso, ele fala assim: seja qual for a aflição desse lugar, eu não vou participar. Você está entendendo que é uma decisão, uma escolha? O mundo tereis aflição, vou participar ou não? Não. O mundo tem carnaval, vou participar ou não? Não. Tem uma fofoca para mim, um chamado, vou participar ou não? Tem alguma coisa que vai comprometer a minha santidade, vou participar ou não? Não. E a gente não vê esse banquete sendo montado todos os dias. No mundo tereis o quê? A proposta. O que é a proposta? A aflição. Mas nós estamos aonde? Bom ânimo. Porque alguém vai oferecer uma coisa dizendo que eu tenho é melhor, o que ela tem é melhor do que eu tenho. Não. Quando eu digo assim, estou em paz, eu estou dizendo para aquela pessoa: nada do que vocês têm me satisfaz, porque eu estou completo. Tem uma gente parte do seu lado? Tem uma gente parte do seu lado? Chame ele de completo. Fala: Pedro, transformado em João, completo. Aonde que nós temos a paz? Diga: somente em Jesus. Evangelho de São João 14, verso 26. Evangelho de São João também aí, 14, e o verso é de número 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, aquele que provém em nós uma força não física, mas espiritual,
uma força cujo nós não sabemos de onde vem, porque não temos nem tal discernimento tamanho. Quem é que nos coloca de pé todos os dias? Quem é que não queria levantar hoje? Levanta a mão. Levantou, ainda vai deitar, tirou onda. Quem é que um dia, em qualquer momento da sua vida, pensou assim, estou desistindo da minha vida? Levanta a mão. Está vivo até hoje. Por que isso? Existe alguém te encorajando todo dia. Não é um amiguinho, não é alguém físico, é a pessoa do Espírito Santo que foi enviada para nós. Então ele diz, quando o Pai enviará o Espírito Santo que nos encorajará, o Espírito Santo será o meu representante. Quem aqui tem um comércio? Levante suas mãos. Quem é dono do maior supermercado do Rio de Janeiro? Levanta a mão. Aleluia. Quem é dono do maior comércio da sua área no Rio de Janeiro? Levanta a mão. Quem é o maior empresário de sucesso na sua área? Levanta a mão. Quem é a pessoa mais falida do mundo? Baixa sua mão. Porque eu estou liberando palavra e a gente não aceita. Ele é o maior de Deus, vai ser. Quem é a pessoa de sucesso, por favor, levante sua mão. Agora baixe os fracassados. Fica ligado, irmão. Quando você tem um comércio, você não recebe muitas vezes o dono da empresa. O dono, ele tem muitas franquias. O dono, ele anda por muitos lugares, está em muitas reuniões importantes. Mas ele sempre chama alguém para representar o seu produto. E essa pessoa tem que ter uma confiança e tem que saber o que está representando. Ele precisa representar muito bem a marca na ausência de quem criou aquela marca. E olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. A pessoa do Espírito Santo é aqueles que nos representa o céu. É aqueles que a gente não vê Jesus, não tem Ele fisicamente, mas Ele está aqui nessa noite. Como Ele está em todos os cultos, como Ele está em todos os lugares que nós passamos, em todos os lugares que a gente frequentamos. E Ele é a pessoa no qual nos representa a Jesus. Ele é a pessoa no qual está conosco de forma invisível, mas ali está o nosso Senhor Jesus. Aonde eu quero chegar? Lembra que Jesus falou, eu vos deixo a minha paz, ou seja, eu estarei representando ela, eu estarei com o meu representante, que é a pessoa do Espírito Santo, em cada um de nós. Você imagine uma empresa multinacional. Agora você imagine o mundo inteiro, aonde o Evangelho está sendo anunciado agora. Assim como uma empresa multimilionária, assim é um reino que não tem valor estimável para ele. Assim também é a pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui agora? Está. Tem uma igreja universal do outro lado, ele está lá? Está. Está ou não está? Tem outra igreja do outro lado da rua, ele está lá ou não está? Tem uma igreja lá no bairro, está ou não está? Tem uma igreja fora do Rio de Janeiro, ele está ou não está? Fora do Brasil, está ou não está? No mundo inteiro afora, Ele está representando a cultura do reino de Deus. Então levanta a mão para você entender e diga, eu recebo o Espírito Santo, porque Ele é a marca da paz. Se você pode dar um grito de glória no seu lugar aí, meu irmão. Encorajador. Nossa. Se tem um papel de encorajar, é porque existe alguém medonho, com medo, sistemático, retraído, que precisa de empurrão. E ele faz isso. Por que algumas atitudes a gente não entende porque a gente fez? Alguém me empurrou. Alguém me impulsionou. Já viu quando você sai alguma palavra no qual você fala, cara, eu não queria falar isso, mas você foi anunciado a falar isso, você foi impulsionado a falar isso? É a pessoa do Espírito Santo, de uma forma invisível, mas porém perceptível, te encorajando a fazer aquilo que humanamente você não tem coragem de fazer. Humanamente você não tem patente para fazer, mas a patente dele sela você. Ele é teu encorajador. Ele é a pessoa no qual representa o Pai, representa o Filho. Ele é chamado Espírito Santo. E os três são um só, os três são nossa trindade. Quem ama o Pai, quem ama o Filho e quem ama o Espírito Santo. Eu lhe deixo um presente. Olha que versículo lindo, irmãos. Eu lhe deixo um presente. Pastor, eu nunca ganhei nada. Para com isso, irmão. Isso é reclamação, queixar-se. O Senhor está dizendo assim, eu deixei um presente para vocês. Pastor, eu nunca ganhei um negócio, um sorteio nenhum. Não precisa.
Você tem um presente que muitas pessoas estão correndo atrás e já chegou, está acessível a você. Você ganhou o presente mais desejado de todas as épocas. Imagine os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva, esperando o derramamento do Espírito Santo. O Senhor falou, ficai. E eles ficaram orando, orando, até que o vento veio e soprou. Debaixo de muito tempo de busca. E hoje você tem isso com uma facilidade incrível. Por quê? Porque o Espírito Santo está doido para te convencer dos teus pecados, trazer a justiça de Deus e o juízo de Deus, porque a última hora da igreja é chegado na terra. Eu lhe deixo um presente. Qual o presente? A minha plena paz, irmão. Por favor, estamos no ano da plenitude, não queira apurar. Eu lhe deixo a minha plena paz, ou seja, paz completa, a totalidade da paz, ou seja, você não tem mais falta de nada. Por quê? Porque a paz que excede entendimento governa o teu corpo, governa a tua alma, governa o teu espírito, governa a tua mente, governa o teu coração. Lembrando que a paz não é a ausência de guerra, mas é você triunfar em meio às guerras. O que é a paz de verdade? Você tinha tudo para não estar aqui. Você tinha tudo para já ter retirado-se da terra, abandonado muitas pessoas, abandonado a sua casa, abandonado a sua vida, abandonado Deus. Mas nenhuma aflição de externa tirou aquilo que está caracterizado como pessoa do Espírito Santo internamente dentro de você. Qual o nome disso? Enxerga-se dentro de você, existe um presente, uma dádiva de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 diz, vós fois selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Diga, eu tenho o maior presente. Já viu aquela brincadeira instagramada dizendo assim, R$100 ou um presente? Quem hoje aqui tem uma dívida acima de 10 mil, levanta a mão. A irmã quase incorporou ali. Quem tem uma dívida acima de 20 mil, levanta a mão. 30 mil, levanta a mão. 40 mil, levanta a mão. 50. Gente, tem gente assim, ó. Sabe aqueles caras que vai pro leilão, quer arrematar um negócio, eles ficam assim, ó. Aí eles olham pro leiloeiro, tem um cara levantando a mão. Quando ele quer falar que ele quer ganhar aquele arremate, ele sai da cadeira, fica em pé e fica assim, ó. E ainda olha para a pessoa que está disputando com ele. Tem uns irmãos aqui assim. Se hoje o Senhor falasse assim, quer um envelope com essa dívida quitada ou a minha paz, o que você preferia? Tem certeza? Você acabou de assinar a sua dívida, a sentença de dívida. Vou perguntar mais uma vez. Se o Senhor colocasse um envelope, atenção, quem tem dívida, levanta a mão. Independente do valor dela, levanta a mão. Irmãos, dívida é aquela que você não paga mais. Se você está pagando, você tem um compromisso. Dívida é aquela que você não paga mais, não quer ver a cara de quem você está vendo, está desligando o telefone na cara dele, está passando na rua do lado, não quer mais, teu nome está no SPC, está com carta de despejo, tudo. Isso é dívida. Se você está honrando seus compromissos, parabéns. Levanta a mão quem tem dívida. Mesmo assim, não diminuiu. Levanta a mão quem tem dívida, por favor. Brincadeira aqui, mas levanta a mão. Levanta. Se o Senhor falasse assim, eu quito tuas dívidas hoje, o envelope com as dívidas quitadas ou a minha paz? O irmão falou assim, pastor, pode ser os dois? E fez assim, ó. A Bíblia diz, não recebe porque não pedisse bem. Em momento algum, foi deixar de oferecer aqui os dois, né? Ou dizendo que não seria aqui as letrinhas pequenas, um ou outro. Mas suponhamos aqui que existe um envelope com a quitação da sua dívida, mas você não resolveria os seus problemas, só pagaria a dívida. Iria adiantar alguma coisa? Mas o que adianta? Uma vida de paz com uma dívida? O que adianta? Repete comigo, uma vida de paz com a dívida? Dívida paga, ausência de paz, resolve alguma coisa? Não, você fala assim, para que eu estou vivendo, gente? Então o Senhor nos deu um presente, irmão. Qual o presente? O Senhor nos deu a paz que excede o entendimento. Algumas coisas
Basta um pouco de esforço a mais, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais compromissada com os pagamentos, com o seu salário. Porque tem gente que levantou a mão que está com dívida, mas vive gastando. Está com dívida ainda, mas não se controla. Sabe o que ela faz? Já estou sujo mesmo, agora que se... Merece para o céu, irmão? Merece para o céu, irmão? Fala a verdade. Você está dizendo não porque não é na sua pele. Mas você imaginou, a pessoa está cheia de dívida. Ela chega no shopping e fala: ei, meu nome está sujo mesmo. Vou acabar de lambuzar. Só que até aquilo que ela está achando que não vai dar problema, depois ela vai ter que limpar. Sim ou não? Então diga assim: eu peço muito à pessoa do Espírito Santo, diga isso, que me dê a paz dele. E não esqueça de deixar o envelope. Amém. O engraçado aqui nesse verso 27, existe também duas colocações, a A e a B. A ele falou assim, ó: eu lhe deixo a minha paz, a plena paz. Essa paz que eu dou para vocês, o mundo não pode dar. Então o que eu vou esperar do mundo? Nada. O mundo sempre será mundo e Deus sempre será Deus. Portanto, não aflijam e não tenham medo. Iremos precisar dessa palavra, medo. Repete comigo 3 vezes, por favor. 100% da igreja, meu irmão. 100%. Beleza. Agora um texto muito bonito para a gente diluir literalmente e que combina com tudo que a gente está dizendo, principalmente aquilo que eu vos falei antes, que é bem incisivo, que a paz não significa ausência de guerra. E a paz, PC, também não significa ausência de tempestade. Algum marinheiro que sai a pescar, ele fala assim: vou pegar mar tranquilo. Sim ou não? Ele faz a leitura dele, ele vê tudo, mas ele pode ser surpreendido. Um belo dia estávamos nós na escuna, lá em Angra dos Reis, não me lembro se foi a escuna das mulheres, foi das mulheres, e tudo tranquilo, mó solzão. Daqui a pouco o rapaz falou assim: ó, vamos partir porque está vindo uma tempestade aí. Calculo errado. Ele falou: tá vindo, ela já estava. E na hora de ir embora, no maior sol, mas no meio do oceano, a tônica, no meio do oceano, fomos tomados de ondas terríveis. Eu achei que nós íamos ficar por ali. Eu achei, falei, deu ruim. E as ondas vinham, ele quis botar o barco de lado assim, para não enfrentar a onda, nem ser pego. Ele botava de lado, meu irmão, mas era uma coisa. Eu vi gente se reconciliar, pedir perdão ali. Pastor, você pode fazer a minha oração aqui? Eu quero voltar para Jesus, irmão. Às vezes umas ondas dessas, chamado mar da nossa vida, são literalmente para que a gente possa fazer o que a gente não está fazendo quando o mar está tranquilo. Quando você sofre um acidente em que você é livre da morte, rapidamente você vai dar valor ao que você não dava. Você vai dizer que ama quem você não dizia. Você vai querer viver momentos maravilhosos. Você vai chegar, você batia no cachorro, chutava o cachorro. Você sofreu um acidente fora de casa. Lá você falou: Senhor, me dá uma segunda chance. Você falou: eu prometo que eu vou beijar o totó. Você vai falar. Você vai querer amar até quem você odiava. Sim ou não? Está vendo como vocês são? Agora existe um episódio que Jesus vai mostrar para nós o que é ter paz de verdade. Afinal de contas, ele falou que a paz é dele e ele também é chamado em Isaías como o príncipe da paz. Lembra quando ele coloca as colocações futuras de Jesus? E Deus nos dará, um menino nasceu, o seu governo jamais terá fim, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da... Quando ele diz príncipe da paz, não é de se pensar, por que ele está dizendo príncipe? É porque quem é príncipe, existe um rei e existe um reino. Ele está dizendo: todos aqueles que queiram frequentar, participar desse reino, têm que estar debaixo da autoridade desse príncipe. Quando ele diz de príncipe, ele está dizendo sobre uma hierarquia, um reino. E se tem alguém melhor para a gente trazer aqui, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a fonte anunciada para nós de paz aqui, eu não colocaria outro. E não vejo vantagem nenhuma de Jesus entre a gente.
Pastor, que heresia é essa? Não é heresia. A Bíblia diz que ele foi 100% homem. Quando eu falo de vantagem, não é desmerecendo ele, é a vivência. Ele sofreu o que a gente sofre, para ninguém dizer assim, também vindo aqui como Deus. Não, não, não. Ele foi traído, tá? Ele foi vendido, ele teve fome, ele teve sede, ele teve morte também na carne física, igual a todos nós, sim ou não? Então, é igual a nós nessa parte, tá legal? Jesus, homem, como é anunciado. Agora, já que ele sofreu essas intervenções também, igual a nós, teve o processo de nascer de uma mulher, pelo menos da gestação, né? Tomar a forma de uma criança, ser nutrido pela entranha de Maria, lá, a placenta dela, né? Também ter a sua mama, quando bebê, ser criado como uma criança, tudo. Ele também não teve ausente do que a gente também está hoje, ou temos por muitas vezes. Quer ver uma coisa? 100% homem, 100% Deus, sendo crucificado, ele olha para cima e diz, Deus meu, aonde tu estás? Ele nem chamou, ele nem colocou alguma colocação no qual a gente pode dizer assim, poxa, olha a confiança, olha a fé. Quem olha para Jesus naquele momento fala, se ele não sabe onde está Deus, quem dirá eu? E ele olha para o céu e diz, Deus meu, aonde tu estás? Ele chama de Deus. Ou seja, o plano da salvação ele está colocando. Já falei isso aqui em outras vezes, já que tem 22 irmãos aqui. Eu entendo que naquele momento as entranhas de Jesus estão sendo totalmente contaminadas pelos nossos pecados. Desde Adão, o que Adão fez está sendo ingerido em Jesus. Você imagina ele carregando o peso da humanidade toda. E nesse momento o Senhor racional no céu ele pensa, e aí, vou ver o meu filho sofrer? Ou vou fechar os olhos para esse momento para que outros filhos sejam ganhos? E nesse momento no qual ele diz, de forma inteligente e de forma física e também espiritual, entendendo o momento, mais físico, ele se tornou humano, porque naquele momento que ele sente aquela dor, ele se tornou humano. A humanidade dele estava lá, sendo esvaída de sangue, exposto naquela cruz. E ele de repente olha para cima e diz, Deus meu, por que me abandonaste? Do outro lado, o pai está com os olhos fechados, ou é uma forma de expressar, está virado para não olhar o que estão fazendo com o filho dele. Porque certamente se a gente levar o nosso filho ao médico, o médico pegar uma injeção desse tamanho e virar o bumbum, nenhum pai vai ficar sorrindo, aí doutor, pode dar que ele merece, vai? Alguém faria isso com o seu filho? Eu estou falando de uma criança, de um bebê. Alguém faria isso com o seu filho? Sim ou não? Alguém deixaria um médico ficar encravando aqui um monte? Não dói na gente? A mesma coisa, para Deus não sentir aquela dor do filho dele, ele tem que fechar os olhos por um momento, para que outros filhos fossem resgatados através do sacrifício de fogo. Olhando por esse lado 100% homem, Jesus é fabuloso. Quando ele está no jardim de Getsemane, há um episódio que ninguém mais sofreu esse episódio. Há uma fusão de suor se transformando em sangue. E lá no jardim de Getsemane, ele diz, Pai, se possível, humanamente, afasta de mim esse cálice. O que Jesus estava sendo ali? Humano. Toda vez que ele pede, em que ele não vê Deus, ele está no seu lado humano. Porque pelo homem entrou o pecado, por outro homem precisa sair o pecado. O pecado não sai por um Deus, o pecado sai por alguém, se esvaziou, tomou a forma de servo, foi semelhante a homem, obediente até a morte, morte de cruz. Porque Deus elevou o seu nome de tal maneira que o seu nome está acima de todo nome. Após ele se humilhar, se esvaziar, tomar forma de homem, de servo, sofrer, padecer, e lá no jardim de Getsemane ele estava, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus Deus ou Jesus homem? É a mesma pessoa, só que ali ele está na sua natureza, porque é através dela que ele vai salvar a humanidade. Nesse mesmo momento ele mostra para a gente também, existe uma vírgula que dá o norte na história. Nem porque você é homem você deve tomar decisões precipitadas e até mesmo erradas. Jesus está mostrando para a gente que por muitas vezes que a humanidade dele falou mais fraco, a vontade do Pai falou mais forte. E ele coloca uma vírgula e diz, eu tenho vontade de desistir, eu não quero passar por esse vale, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Alguém reage nessa noite aí, por favor?
Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos número 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versos número 35. Quem está comigo, diga amém. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Eles estavam agora trafegando de um lado para o outro. Acabou de operar grandes milagres e maravilhas, estão indo ao outro lado. O texto vai dizer mais abaixo, no próximo versículo, uma multidão decide também seguir. E diz assim: ao anoitecer, Jesus e seus discípulos disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Lembrando que esse episódio aqui é um episódio que não deve ser esquecido, principalmente qual o efeito que vai se levantar algumas tempestades nesse mar. Jesus está partindo. A próxima parada do seu barco é em Gadara. Repete comigo, Gadara. Quem mora em Gadara? Gadareno. Uma potestade de um principado de, atualmente, no mínimo de 12.000 demônios. Jesus está indo para lá. E algumas colocações, antes de ler o texto, quero pôr a vocês também. Jesus, ele dá uma repreendida. E eu nunca vi um conflito entre pai e filho. Ele dá uma repreendida, manda calar. Quem manda calar, quieta, cala a boca. Eu nunca vi na Bíblia Jesus mandando o pai calar a boca. Até no momento que ele não entendia, ele chamava: pai, por favor, afasta de mim. Nunca houve uma revelia da pessoa de Jesus Cristo contra o pai. Por muitas vezes, quando os discípulos não entendiam quem era o pai, Jesus estava lá para explicar: o pai é uma pessoa boa. Jesus coloca aquela parábola do filho pródigo, enaltecendo o pai. Se você olhar, aquela parábola parece que é só para o filho pródigo. Não, bota um filho com desejo de ir, um filho insatisfeito em casa, e um pai amando os dois filhos. Jesus sempre falou bem do pai. Sempre falou bem do pai. Jesus, quando é que nós iremos ver o pai? Estou com vocês. Também sou representante dele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Sempre colocou o pai no lugar de destaque dele. Está comigo aí, não? Então, Jesus está indo agora a Gadara. Aí no verso de número 36 adiante diz: com ele a bordo. Quem está no barco com os discípulos? Quem está no barco com os discípulos? Os amados de cima da galeria. Quem está no barco com os discípulos? Os amados de baixo. Quem está no barco com os discípulos? Toda a igreja que está na mensagem dessa noite. Quem está no barco com os discípulos? Então lhe farei uma pergunta, posso? Quem está na sua vida? Quem está na sua casa? Quem está contigo 24 horas? Quem te dá força para levantar? Quem te põe a deitar? Quem te enche teus pulmões de ar? Quem faz o teu coração palpitar e pulsar no sangue? Quem é a razão da sua vida? Se ele está no barco, não devemos ter medo das ondas desse mar. Lembra? No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? Pergunta, aonde eles estão indo? Quem está no barco? Aonde o Senhor te colocou? Quem está no barco? Aonde Ele vai te enviar? Quem está no barco? Quem é maior? Os gadarenos, que está naquele cara lá, ou quem está dentro do barco? E o texto diz claramente que Jesus entrou a bordo. Ou seja, um dos tripulantes dessa embarcação é nada menos, nada mais que Jesus. Uma vez eu coloquei uma profecia de Pedro, em que Pedro tinha convicção aqui que ele não morreria, porque o Senhor disse uma palavra do futuro, dizendo que no futuro ele ganharia muitas vidas, ele seria um apóstolo, etc. Então por isso que muitas vezes Pedro, mesmo aprisionado, mesmo perseguido, ele não estava nem aí, porque quem tem promessa não morre de forma antecipada. Quem tem promessa não morre, porque não morrerei, antes viverei para contar as tuas promessas e virtude. Agora, o tempo de Jesus é chegado aqui. Acabou o tempo do ministério dele. Você está ouvindo aqui, dentro desse texto aqui, entre ele assim, ó, é chegada a minha hora? Não. Tem alguma coisa anunciando que aqui é o fim da vida de Jesus? Não. Ele tem que nascer para morrer pela mão dos homens, nem pela mão da tempestade do mar. Então, onde que é teu dia e aonde que é a tua hora, é lá. Não é no meio do caminho.
ninguém tem poder sobre a sua vida, a não ser o autor dela. Quem entrou no barco? Quem está na tua vida? Quem entrou no barco? Quem está na tua casa? Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguiram. Logo, uma forte tempestade se levantou. Quem está no barco? O que temos agora? Quem está no barco? Por favor, quem está no barco? O que se levantou? Mas quem está no barco? Quem está no barco? Quem se levantou? Logo se levantou uma forte tempestade. As ondas arrebentaram sobre o barco. Sabe o que é arrebentar? Elas quebram em cima do barco. Elas vêm. Sabe aquela onda quem fica na marola da praia? Chamada ali a caixote. Quem já tomou um caixote? Aquela marolinha chamada caixotezinho. Fica ali aquela parte da areia, que a água vem aqui assim, ou aqui assim, ou aqui assim. Quem já ficou ali, pessoal? Levanta a mão, peça perdão dos seus pecados, né? Se você ficar ali, certamente aquelas ondas vão arrebentar. E por mais que você seja forte, você vai fazer isso aqui, ó. E não vai ser o suficiente. Elas vão te deixar sem calça, sem biquíni, sem short, sem nada, até sem paz. Quem já viu o vídeo no Instagram de uma menina rolando na praia? Ela vai pra lá e pra cá, fala, como que é o nome daquele bife que é? A milanesa, né? A milanesa, assim, tá de um lado pro outro, assim, ó. E sai, né? Ajeitando tudo, né? Cabelo assim, cheio de areia. Só que o texto diz que Jesus está nesse barco, mas as ondas quebravam em cima dele. Mas quem está no barco? Quantas ondas tem quebrado em cima da sua cabeça? Mas ele está aí. Quantas coisas você tem para resolver hoje? Mas quem está aí? Pastor, tem cada uma arrebentando nas minhas costas. Nossa, mas quem está aí? Pastor, tem um problema hoje para resolver, quase irresolvível. Quem está aí? Pastor, estou com uma onda muito forte. O irmão do lado está dizendo, ei, fala de mim também. Vou falar. Pastor, estou com uma série de ondas. Mas quem está aí? Não ouvi direito. Quem está aí? Lembra que eu falei que a paz não significa ausência de turbulência, ausência de ondas, ausência de problemas. E o texto diz que ele estava a bordo e logo uma forte tempestade se levantou. As ondas rebentaram sobre o barco e começou a encher de água. Quem está lá dentro? Chegou a hora de ele morrer? Se ele não vai, como é que eu vou? Qual a história do evangelho que você viu desde que Jesus anunciou a sua vida ministerial, que alguém parou um morto ao lado dele? Há umas colocações que ele teve que morrer antes dos 2 ladrões da cruz. Você reparou isso? Porque ninguém parou morto. A mulher estava com um esquife, o último filho morto. Encontrou com Jesus na caravana fúnebre. Jesus tocou no esquife e disse, levanta. Qual foi o morto que Jesus soube e não foi ressuscitar? Agora, se um daqueles ladrões tivesse morrido antes dele, estaria morto? Ele seria obrigado, do jeito que ele está, preso naquela cruz, falar, mesmo na minha dor, vou dar vida. Ressuscita. Aí os caras iam matar toda hora. Ressuscita. 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 Toda hora. Porque ele é o autor da vida. A Bíblia diz que todo aquele que é pregado no madeiro se torna maldito. Isaías 53 diz que ele faz maldição por nós. Então Jesus era para morrer naquele barco? E por que os discípulos estão com medo? Mas está enchendo de água. Quer dizer que está enchendo de água? Não quer dizer que eu vou perder minha paz. Quem que está no barco? Mas está enchendo de água. Quem está no barco? As ondas estão arrebentando. Quem está no barco? É interessante você responder isso aí, porque tua mente acaba assimilando com mais veemência. Você acaba acreditando e colocando isso em áreas da sua vida, no qual você diz, olha, vem uma onda, mas outra mais forte, não sei se eu vou aguentar. Ei, peraí, quem você entrou para o barco? Quem sentou no barco contigo? E as ondas estão batendo mais forte. De repente chegou um certo tempo em que as ondas começaram a encher o barco de água. Só que o texto é o seguinte, o verso 38 diz que
Posso falar eu? Olha que esculacho do texto. Eu. Posso falar eu assim? Posso? Olha que texto abusado. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa. Pega essa cena, Jesus com a almofada e os discípulos com o baldinho na mão. Tem como? Eu vou até duvidar, que Deus é esse que não se preocupa com o meu balde? Que Deus é esse que deixa a minha vida deriva? Que Deus é esse que permite que a água entre na minha casa? Que Deus é esse que permite que o meu barco seja inundado? Jesus está atrás, porque os discípulos certamente estavam olhando à frente, e às vezes a gente tem que medir a direção de onde ele está. Certamente ele estava atrás, todo mundo preocupado, a onda à frente, a onda entrando no barco, e a solução está onde? A paz que excede entendimento em toda a tribulação. Dormindo. Fala para o irmão do seu lado: teu Deus dormiu. Se tem um cara ali avivado, cheio de Espírito Santo, imagine Pedro: acorda, Jesus! Deixa ele dormir, está cansado, pregou muito hoje. Vamos resolver a gente. A tempestade vai passar. Acorda, Jesus! O barco está afundando. Sempre tem esse, não tem? Sempre tem, não tem? Que é desesperado, né? Que traz mais água para dentro do barco. Já tem água, mas ele traz mais. Ele fala: não, peraí, tem. Tem aqueles que tem uma água extra, né? Estava aqui, ó, estava entalada há muito tempo. Agora vou colocar no barco também. Agora, Jesus, e agora? E ele está dormindo. Quem tem aqui um travesseiro de estimação em casa? Aquele todo babado, que é só teu, ninguém pega. Aquela fronha. Imagine Jesus. Pega essa cena. Quem consegue agora imaginar uma tempestade violenta à frente do barco e atrás alguém tirando uma onda, ou na verdade desdenhando a gente, talvez fingindo que não está vendo, ou literalmente, como o texto diz, que ele realmente de fato está dormindo. Alguém que não está nem aí, está numa maior intimidade com o Pai, no sono do justo, e alguém aflito. Qual é o pior, irmão? Alguém te acordar de um sono maravilhoso, ou você acordar para atender alguém desesperado? Qual é? Alguém já estava sonhando aqui um sonho maravilhoso, que alguém falou: ei, está na hora de acordar a escola. Alguém foi? Você fala: não, de um sonho desse não merece ser acordado. Não, eu sonhei que estava numa ilha sozinho. Eu sonhei que estava viajando. Quem já sonhou assim, irmão? Quem já sonhou? Aí alguém te acorda e fala: demônio, Satanás. Existem alguns sonhos que a gente queria morar neles, sim ou não, pessoal? O que Jesus estava sonhando ali, não sei. Mas estava bom, porque ele levou ele a dormir. Eu digo que o sonho é bom por quê? Porque mesmo o movimento das ondas do mar não despertou ele. E quando o sonho é muito bom, a gente não quer acordar, mas tem pessoas que ainda cismem acordar a gente. Fala para o vizinho do seu lado: para de me trazer tribulação. Os líderes de cela, levanta a mão, fala: meus liderados, por favor, o barco não vai afundar. Todos os líderes, diga para os seus liderados: eu tenho vida, eu tenho esposa, eu tenho trabalho, deixa eu descansar. Eu senti agora uma sessão de descarrego nos líderes. Ele dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram chamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Não, isso foi da forma que eu li assim: ô mestre, a gente vai morrer, o senhor se importa com isso não? Foi assim, pessoal? Não, foi mais lento. Mestre, acorda. Foi assim? Imagine o desespero dos discípulos. Agora Jesus está dormindo. Quem aqui, quando alguém acorda você, nessa violência toda, acorda assustado? Ai, meu Deus do céu, o mundo acabou. Quem acorda? Sim.
A partir de hoje nós iremos acordar igual a Jesus. Jesus, a água. O que foi? Jesus, olha a água. Quem acha que foi assim? Quem acha que foi assim, pessoal? Perguntei quem acha, que ele tem certeza. Olha o que ele diz. Jesus despertou, repreendeu o vento e o mar. Ele disse: silêncio, aquieta. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Algumas coisas são cabíveis a nós colocarmos aqui agora. Toda tempestade não pode ser trazida para o nosso interior. Casais que aconselham casais não pode trazer as guerras de outros casais para o seu casamento. Líderes que lideram outras pessoas não podem trazer as guerras dessas pessoas para a sua própria vida. Pessoas que trabalham em trabalhos igual a essas ondas em série não podem trazer problemas de empresa para dentro da sua casa. Pessoas que vivem com problemas no meio da igreja, apagando incêndio, não pode levar isso para a sua vida. Aprenda com Jesus: a tempestade está lá fora, não está em mim. Por isso que ele disse: eu sou o príncipe da paz. Por isso que ele disse: eu vos deixo a minha paz. A paz, ou seja, a turbulência de fora estava afetando quem estava dentro. Ter uma vida de paz não significa a ausência dela, mas significa o colocar ela no lugar que ela merece. E Jesus colocou. Dá para você dar uma ordem agora? Tudo aquilo que tem tentado tomar o teu coração, tudo aquilo que tem tentado tomar a tua mente, tudo aquilo que tem tentado invadir a você, você pode levantar a sua mão profética para o alto e dizer: eu te dou uma ordem agora. Toda tempestade que quer me descontrolar, me desmotivar, me paralisar e me fazer desistir, eu te ordeno agora: aquieta-te. O mar está em revolta onde? Está em revolta onde? E como que a gente sabe que ele quer entrar para dentro do barco? Alguma água está respingando já. Talvez você entrou aqui nessa noite hoje e alguma coisa de fora já está querendo entrar ou já entrou. Aproveita e limpa logo essa água enquanto não inundou o teu barquinho. Diga para essa tempestade fora que você rejeita ela. Diga para essa tempestade fora que tentou inundar a tua vida, tentou te paralisar, tentou te desmotivar, dizendo: Jesus está no meu barco, Ele é suficiente para mim, eu não vou perder o controle, eu não vou perder a estabilidade. Pode dizer para essa tempestade: primeiro, eu te afirmo que ela não é de Deus. Jesus está repreendendo. Aonde, voltando a alguns assuntos anteriores, que você vê um conflito entre o pai e o filho. Ele está repreendendo porque quem mandou aquela tempestade? Quem quer afundar o teu barco? Ele é o destruidor. Ele é o roubador de alegria. Ele que mandou essas ondas. Agora Deus está dando um discernimento de qual foi o culto de quarta-feira passada, para dizer para você: você tem autoridade, porque Jesus falou que é paz. Jesus falou que é paz, eu tomo posse dela. Se o Senhor não está se incomodando com essa água e repreender o barco, eu vou repreender essa onda, vou repreender esse vento, vou repreender esse mal. Ei, você está comigo aí atrás? Levanta a sua mão, meu irmão. Usa essa autoridade em nome de Jesus e dá uma repreendida naquilo que tem descontrolado a sua vida. Você acha que é comum alguém no seu trabalho se levantar contra você? Espera aí um pouquinho. Você acha que é comum alguém no seu trabalho se levantar contra você? Quem está lá naquela mente? Quem está usando algo para afundar a tua vida? Usa a sua autoridade. Entre em guerra. Vou acordar Jesus para que Ele solucione aquilo que está fora do meu controle. Quantas vezes o inimigo quer entrar no nosso barco? Toda vez que a Bíblia diz barco, ela também fala sobre família e sobre ministério, ou sobre a sua própria vida.
Quantos de nós estamos hoje com um pouco de água sobre os pés? Alguns chegando com águas aqui à altura do joelho. Alguns já estão um pouquinho só para tudo ir a pique. Chegou a noite da liberação dessas águas nesse barco. Essas águas que estão inundando esse barco onde Jesus está, não são águas saudáveis. Essas ondas não ajudam nada. Essa tempestade não é de Deus. Se Deus quisesse me provar, Ele falaria comigo antes. Eu fui pego de surpresa no meio desse mar. Só que eu preciso lembrar que no meio dessa surpresa que o inimigo entrou, eu tenho alguém que nunca me abandonou, que eu chame para a minha vida. Eu tenho alguém que faz parte da minha vida. Eu tenho o príncipe da paz. Eu tenho aquele cujo mar, as águas obedecem. Eu tenho aquele que uma ordem dele faz tempestade se acessar, faz tempestade se acalmar. Eu tenho uma ordem. Não depende do tamanho da onda ou do tamanho do mar que está em revolta. Depende de quem eu vou solicitar no momento da minha aflição. Levanta a mão para receber. Se passarem pelas águas, não te afogará. Se passarem pelos rios, não te submergirá. Nem se passarem pelas chamas, pelo fogo, arderá chama em ti. Eis que eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, tu és meu, somente meu e de mais ninguém. Libere uma palavra agora dando ordem, que se cesse toda a tempestade. Se você olhar o próximo capítulo, você vai ver o que eu estou dizendo. É espiritual. Talvez você está aqui nesse culto agora sentindo algumas dores. Uma dor de cabeça, um cansaço, uma sonolência, sei lá qual é a sua reflexão. Um descontentamento, um desconforto. Acredite. É o inimigo jogando as últimas fichas dele, querendo que você não saiba que é ele. Diga assim: te achei. Pode sair. Você não é bem-vindo aqui. Aqui não tem espaço para você. Eu já convidei Jesus para entrar. Ah, pelo amor de Deus, eu já convidei Jesus para entrar no meu barquinho. Como é que pode? Quem está no barco? Mesmo assim, Satanás entra. Quem entrou no deserto? Mateus capítulo 4. Quem entrou no deserto? Jesus. Quem foi junto? O diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando ao vosso redor, buscando a quem possa tragar. Discernimento, cujo qual o pastor Rafael trouxe, é necessário para a caminhada cristã. Jesus está dentro do barco, está comigo. Eu preciso ter discernimento, saber se essa guerra é de Deus ou se essa guerra é o inimigo que está mandando. Se é de Deus, eu vou passar. Se é do inimigo, eu vou expulsar. Está comigo ou não? Se é do inimigo, você vai mandar embora. E essa aqui foi. Agora, o interessante é que os discípulos são chamados de discípulos sem fé. Quem tem fé, levanta as mãos. Você vai se contradizer agora. Quem tem fé, levanta as mãos. Mas continue levantando, não minta mais. Levanta, Carol, lá em cima, assim, que tem fé. Lá em cima, levanta. Quem tem fé, levanta a mão. O irmão tem tanta fé que ficou até de pé, irmãos. Isso que é fé mesmo. Falou: pastor, não vou levantar a mão, eu vou ficar de pé. Só que ele foi no banheiro. Quem tem fé, levanta as mãos. Beleza? Agora, olha o que o próximo versículo diz para a gente. O verso de número 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse: aquieta-te, acalma. Verso 40 e 41. Então Jesus perguntou: por que estão com medo? Primeiro, se ele perguntou, porque ele está vendo a ausência daquilo. Convicção, certeza. Se você disse que ele está na tua vida, então como é que você vai dar esse mole? Sabe como é que um cachorro te morde? Quando ele vê que você tem medo dele. Sabe como é que Satanás consegue ganhar uma guerra na gente? Quando a gente vê que a gente tem medo dele. 1 São João 4,4 diz: maior o que está em você do que o que está lá. Aí Jesus vai perguntar uma coisa. Qualquer um de nós se tiríamos aqui desmotivado, mas Jesus vai perguntar: por que vocês estão com? Era notório. Então esse medo caracteriza aqui qual a forma que Jesus foi acordado: apavorado. Todo mundo desesperado. Por que vocês estão com medo? Ainda não tem o quê? Jesus perguntou: não tem. Quando alguém perguntar para você, Tatiana Lins, está tudo bem? Você diz: estava. Até você perguntar. Porque se alguém perguntou, está vendo o que você não vê.
Se alguém falar, e aí fulano, como é que está a fé? Pô, eu pensei que eu estava, mas fala aí, o que está acontecendo? Jesus olha para a vida de cada um dos discípulos pelo apavoramento. Como é que você sabe que a pessoa está desprovida de fé? Uma característica de convicção no qual ela está com Jesus dentro do barco, pelo aquilo que ela está aparentando. Pessoas desesperadas vão apenas falar com os lábios que estão com Cristo, mas não está. Jesus levanta e fala, olho nu para cada um dos seus discípulos. Por que vocês estão com medo? Na cara de Pedro, na cara de João, na cara de Tiago, na cara de André. E ele completa a frase ainda dizendo, cadê a fé de vocês? Todo mundo falou que tinha fé. Quem tem fé aí? Todo mundo levantou a mão. Agora e no dia dessa aflição, no dia dessa luta, no dia do luto, no dia da demissão, no dia que as coisas e as ondas não são planejáveis, cadê a fé que eu levantei a mão e falei que tinha? Hein, Cadu? Quando tudo está indo bem, irmão, tudo se paga. Só love no casamento, né, Juan? Só love, né? É só dar açaí que ela se aquieta. A esposa do Juan não precisa orar não, dá um balde de açaí que ela fica calma. Luan, né? Luan. Quando tudo fecha, irmão, quando a matemática bate, às vezes a gente fala assim, orar para quê? Está tudo dando certo, né? Pedir direção a Deus, por quê? Estou na direção certa. Mas irmãos, e quando as ondas vêm de forma inesperada? Cadê o avivamento? Cadê o derramar de línguas? Cadê o dom? Quando o mundo desaba na sua cabeça, será que não seria a voz do Espírito Santo dizendo para a gente, cadê a tua fé? Me buscou tanto, leu tanto, jejuou tanto, subiu tanto monte, foi a tanto encontro, liderou tantos, para quê? Na hora de usar, colide. Um personagem que eu sempre tenho recitado aqui, que tem uma performance aplicável em todas as vidas, é o nosso camarada, amigo, irmão Jó. Ele mesmo disse, eu pensei. Olha os primeiros textos de Jó. O texto enaltece Jó, respeitado, assim como Cornélio, temente. Mas quando a luta vem na casa de Jó, quando ele passa por tudo, quando ele está naquela fase de formar a opinião própria dele, ele falou assim, eu pensei que eu te conhecia, engano meu. Só ouvi falar do quem nunca conheci. No dia da tua luta, não é quantas Bíblias você tem não, tá? Nem quanto diploma você tem não. O dia da tua luta, a luta não pede o teu currículo espiritual. A luta não respeita a tua patente espiritual. A luta descaracteriza qualquer um eclesiástico. Luta é luta. Mas se eu sei quem eu sou, se eu sei quem está comigo, tu vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Dá um aplauso ao Senhor se você pode. Paulo vai dizer aos Romanos 16, 20, só nota. Em breve, o Deus de paz colocará Satanás debaixo dos vossos pés. Dá uma catucada com esse cotovelo ungido, fala, meu irmão, fala, eu orei muito. A minha unção é do cotovelo, nem do joelho, porque eu dobrei o joelho e os cotovelos também. Meu cotovelo está ungido. Diga para ele assim, assim diz o Senhor, em breve, daqui a pouco, o Senhor colocará essa serpente debaixo dos seus pés. Salmo 46, verso 1. Volte ao nosso tema, por favor. Volte ao nosso tema. Qual é o nosso tema de hoje? Paz.
Nosso tema é paz, fruto é paz. O que a gente está trabalhando agora? Interlúdio. Pode dizer. O que a gente está trabalhando agora? O que significa interlúdio em dicionário, em gramática? O interlúdio ele é utilizado. Alguém me mandou hoje, acho que ali mandou alguma coisa do lado ruim também que funciona, como se Satanás tivesse mudado o rumo. Mas o interlúdio eu quero usar ele de uma forma boa, porque eu posso ter uma ferramenta boa, usar ela para coisas ruins ou para coisa boa. Eu quero usar o interlúdio. O que é o interlúdio? Interlúdio ele é utilizado sem a gente perceber, ele não é falado, ele é uma composição de um esfriamento. Por exemplo, tem uma peça teatral aqui, alguém está comigo? Uma peça teatral, todo mundo está apresentado e as pessoas estão se desgastando, tipo a dança aqui, tudo tal. Aí de repente vem um interlúdio, rola uma cortina aqui e vem um som musical, ou se não tiver uma cortina, vem alguém cantando. Isso se chama interlúdio, interrupção. É uma música no meio de uma apresentação. Está entendendo o que é interlúdio? Uma música, uma canção no meio de uma apresentação, para dar uma folga, trazer um refrigério. Diga assim: eu vou viver o interlúdio. Diga: eu, tá fraco, irmão. Já estou vivendo o interlúdio. Diga: Deus está me dando uma folga no meio da minha trajetória. Diga: hoje é um dia de interlúdio na minha vida. Sabe aquela caminhada? Eu vou usar o meu interlúdio aqui. Aquela caminhada que você está desgastado, correu. Você precisa beber aquela água, porque aquela água vai te levar até o finish. É o teu interlúdio. Se você não recebesse essa palavra hoje, não sei se você chegaria ao ponto final no qual o Senhor quer na sua vida. Chegou a hora do seu interlúdio. Chegou a hora de você aplicar esse interlúdio, sabe? No meio das suas aflições, Deus vai dar refrigério. Sabe o que é interlúdio? É você avistar no meio de um deserto um oásis, uma esperança. Ainda há esperança para uma árvore cortada. Interlúdio é quando o médico diz assim: ó, só 1%. Quanto, doutor? 1. Quantos por cento eu não tenho de chance? 99. Interlúdio. O que é interlúdio? O profeta chega na casa da viúva e o que você tem? Somente isso. Interlúdio. Deus hoje está colocando essa palavra como uma aplicação na sua vida. Você nem vai entender o motivo, você nem vai entender como vai ser, porque não se explica o que vai acontecer na sua vida. Lembra do que eu falei no início? Quando eu quero fazer um exercício de alta força no meu joelho, na recuperação da cirurgia, eu ponho um alto-falante da MT Import, a loja mais top do Bangu. Prim, prim. Eu ponho um alto-falante, aumento o volume e por muitas vezes eu coloco um som roqueiro do Fernandinho. Hoje eu estava numa exaustão, correndo muito, e hoje eu coloquei: ah, que maravilha é. Eu descobri que o amor ama também. Como é que é aquela música que soltou aqui que eu esqueci? Eu coloquei ela direto hoje. Jesus, 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 Jesus. Hoje eu fui na correria com o Vitinho, porque se eu olhasse com os olhos naturais, não daria para eu correr. O que é um interlúdio? Eu estou exausto, eu estou cansado, mas preciso de um momento de refrigério, preciso de um momento de louvor. Não sei qual é a estação que você está parada. Já já essa porta vai fechar e vai te deixar numa estação melhor do que você está. Olhe para a pessoa mais linda, eu falei linda, capricha, e diga para ela: o inverno não dura para sempre. Diga para ela: vai passar. Estava o Tiago no interlúdio dele. Fizemos agora uma passeio, uma viagem. Aí o Tiago estava no interlúdio dele. Ele dizendo assim:
poxa, esse carro aqui é muito gostoso. Olha o interlúdio dele. Renegadezão 2020. Ele dizendo, vou comprar outro desse, mais novo. Interlúdio. Por quê? Ano passado, na mesma data, nós viajamos. E ele foi num Up. Foi num Upzinho. Agarradinho assim, ó. Manual. Mas o bichinho chegou lá, o meu que não foi. Mas o interlúdio dele, a falta, a ausência de desconforto. E está ele agora no interlúdio. Cumpriu a viagem no carro automático, com a esposa do lado, com a sogra e com minha mãe. Em toda a viagem. E ele com um sorrisão de um lado para o outro. Interlúdio. A estação ruim que não era, mas desapropriada, inesperada, não dura para sempre. Ele mudou de um ano para o outro. Diga para esse vizinho aí, não se mata, não morre, não abandona e não desiste. A tua hora está chegando. Diga para ele, grita no ouvido dele. Peraí, grita no ouvido dele. Vai acontecer o interlúdio na sua vida. Dá um aplauso ao Senhor. Vamos ao que nos interessa. Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso. Deus é o nosso. Deus é o nosso. Está no plural ou não está? Então motiva quem está do lado. Fala, é nosso, rapaz. Grita se ele não quiser. Fala, é nosso. Deus é o nosso. E também a nossa. Sempre pronto para nos socorrer em tempo de... Quem ama esse Deus, diga amém aí, meu irmão. Ô meu irmão, Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio em todo tempo de aflição. Portanto, não temeremos quando vier terremotos e os montes desabarem no mar, causando ondas, trazendo para nós aquele balanço, aquele agito. Verso 3: que o oceano estrondeie e até espumeje, que os montes tremeçam, enquanto as águas se elevarem. O que é que está escrito depois? Olha os montes rugindo, olha as águas se agitando, e eu? Olha a crise que está vindo, olha as notícias que não são boas, e eu, interlúdio, uma folga no meio da aflição. Uma folga no meio da aflição. Os mares desabam, as águas se agitam, e eu estou no meu interlúdio. Se você procurar a palavra bíblica numa Bíblia de estudo, você vai ver um momento de louvor, parece que é uma ação. E quando a gente trouxe para a parte orquestra em teatro, você imagina, a parte mais aplicada do interlúdio no profissional é uma boa apresentação teatral e uma orquestra sinfônica tocando em cima do teatro. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou fazendo festa enquanto vocês estão em aflição. Há um coro angelical no céu, trazendo uma tônica, o som do céu sobre nós. E Deus está dizendo, vai Miriam, pega o tambor que Moisés vai fazer abrir o mar. Moisés abrindo o mar e Miriam, com o canto dela, vai ter música sim, vai ter oásis sim. Ei, alguém falou que não vai ter? Eu estou te dizendo nesse altar, vai ter momento de alegria sim, vai ter sim. O interlúdio está ali, o texto diz que os oceanos se estrondeiem, espumejem, e que os montes estremeçam, enquanto as águas se elevam. E depois, algumas bíblias colocam entre aspas, tipo assim, não estou nem aí, estou em Cristo. Não estou nem aí, os monstros estão desabando, quê? Qual a notícia está dando? Estou nem aí, estou em quê?
Estou em interlúdio, estou em orquestra musical, estou no meio do deserto, mas eu estou bebendo das águas desse oásis. Ei, o mundo tereis aflição, mas eu estou no interlúdio, eu estou na estação da música, eu estou com minha vida sintonizada no coro celestial de Deus. Alguém pode receber isso aí, meu irmão? Interlúdio. O filho pródigo volta. E a Bíblia diz: quando uma alma se converte, há um interlúdio no céu. Interlúdio é quando você tem tudo favorável para só chorar e murmurar, e de repente brota uma raiz de esperança. Fala para essa pessoa com esse cotovelo ungido. Fala para ela assim: eu te falei que está ungido? Quer ver como você vai receber? Pode lascar devagarzinho, mas vai. Fala assim: interlude na sua vida. Deus está colocando uma nova canção na sua história hoje. Acabou? Acabou não. Verso número 4. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus protegerá a sua casa, a sua vida. As nações estão em confusão, os reinos da terra estão desmoronando. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. Verso 7. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa interlúdio. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. Dá um grito no seu lugar. Nem ouvi. Por quê? Porque eu estou com meus ouvidos no interlúdio de Deus. Dá um grito, por favor. Senti umas formiguinhas aí. O teu gigante quer mostrar que ele é maior do que o favor de Deus. Não deixa isso não. Bota a mão nos teus ouvidos. Aperta o máximo que você puder. Bota, senão vai doer, minha irmã. Você foi a única que não pôs. Põe a mão nos seus ouvidos. Fecha bem. Fecha. Tipo assim, dá aquele orelhão assim, ó. Pá. Bota, minha irmã. Bota. Bota que vai doer. Jorge, bota. A criança. Interlúdio. Está se distraindo. Jesus está atrás, não está na frente. Bota a mão no ouvido, ó, Gil. Tem uma criança chorando. Tira a mão. O som está aí. A criança estava chorando, mas você não participou do choro. Por quê? Interlúdio. No mundo tereis, mas eu estou interlúdio. O mundo está em crise, mas eu estou. Olha como é que nós começamos. A cidade do nosso Deus, as águas são tranquilas. Qual o texto acima que nós lemos? Águas turbulentas, mares em revolto. Ou seja, tempestades na terra, mas no céu não está. Já falei para vocês uma experiência. Pegamos uma turbulência absurda. Esse dia eu vi o pastor Lucinho postando isso, que orou até falando: Jesus, Senhor. Quando o piloto do avião ele toma uma altitude maior do que a tempestade, você vai ver que ela existe um limite. É só a gente estar mais ligado com Deus, mais intenso em Deus, que as coisas da terra não funcionam na nossa vida. Interlúdio. Quanto mais próximo de Deus, menos rendido às crises eu estarei. Quanto mais próximo de Deus, menos preocupado com as coisas alheias eu estarei. Põe a mão nos seus ouvidos. Grite: interlúdio. Como é que você ouviu falar? Feche o ouvido direito. Vai, Laila. Põe a mão, diga: interlúdio.
Você me ouviu de novo, irmão? Tira a mão do ouvido. Tira a mão do ouvido, por favor. Tira a mão. Você vai gritar interlúdio, beleza? Eu vou fazer 1, 2, 3, com a mão. Você não pode ouvir nada. Fecha o ouvido agora, por favor. Fecha bem. Entopa esse buraco aí, irmão. Acima o texto diz pra gente que parece que não vai ter jeito em nada. Mas ele diz mesmo assim, que as ondas não parem, não cessa, interlúdio. O texto abaixo do 4 ao 7 diz que Deus não perde o controle, ainda que a terra perca o controle dela. Interlúdio. Agora, o texto de número 8, verso 8 ao 11 diz assim: venham, contemplem a gloriosa obra do... Vejam como ele traz destruição sobre... Acabam com as guerras em toda a terra. Quebra o arco, parte no meio a lança, destrói os escudos com fogo. Lembra dessa canção? Quebra o arco, corta a lança, faz a tempestade acalmar. Quem sabe? Quando entra na batalha, a vitória é certa, é. Só a galera dos anos aí. As nações estão em confusão. Desculpa, não é esse não. Aquietem-se e saibam que eu sou o... Vejam, contemplem, verso 8, a gloriosa obra do Senhor. Veja como Ele traz destruição ao mundo, acaba com as guerras de toda a terra, quebra o arco, corta a lança no meio, destrói os escudos com fogo. Aquieta esse povo, saibam que eu sou o Senhor. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Garantia nós temos, a não ser na palavra de Deus. O Senhor está dizendo para nós hoje, na nossa cara: tudo está no meu controle. Eu corto o arco, quebro a lança, faço toda a tempestade acalmar. Saibam, Jacó, que eu sou o Senhor. No finalzinho, entre aspas, interlúdio, o que ele quer? Vai adorar, que o resto eu faço. Vai adorar, que o